Olá, gente! Estou aqui com a escritora Dani para mais um podcast, Os Desafios da Migração. E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você, e antes de mais nada, clicar aí no joinha, não vai cair o dedo de vocês não, só clicar no joinha, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, e se é inscrito, ative o sininho para você receber a notificação dos seguintes podcasts e dos conteúdos que eu estou sempre postando aqui. Então vamos começar esse podcast com o seguinte. A Dani é escritora. Choque Cultural. Esse livro, eu li esse livro. Eu li os manuscritos que você me mandou por e-mail. Eu li uma parte, não li tudo. Porque eu quero ler o livro mesmo. Por isso que eu trouxe esse livro para te dar de presente. Meu Deus! A vida entre duas culturas. Gente, se vocês não moram, se vocês ainda moram no Brasil, não moram em outro país ou pretendem, vocês têm que saber. Vocês precisam ler esse livro antes de vocês migrarem. E se você já migrou, vocês precisam ler esse livro. Porque aqui tem história para contar, né? Tem mesmo. Tem história, muitas histórias tem relatos de pessoas, inclusive o meu relato. Então vocês precisam ler esses livros. E aonde que as pessoas conseguem comprar o livro? Então, esses dois livros, eles são comercializados tanto na Alemanha quanto no Brasil. No Brasil, pode comprar através da Amazon do Brasil e também através de uma editora que é online que se chama Clube de Autores. Sim. Então, pode entrar lá no site e comprar através do site. Aqui na Alemanha, eu sempre tenho um pequeno estoque na minha casa, então quem quiser, às vezes é muito mais rápido, né, do que encomendar pelo site. E também dá para pedir através da Amazon, da Alemanha.de. Então, tá aí, para comprar o livro, você já sabe aonde encontrar. Então vamos começar, eu quero apresentar para vocês a Daniela Martin, é Schurke que se fala? Schurke. A Schurke! A Dani é uma grande amiga, é um prazer ter você aqui, tá bom? Eu estou muito feliz de poder fazer esse podcast com você. O programa é o seguinte, não tem roteiro, não tem pergunta pronta, a gente vai conversando e no andar da carruagem as perguntas vão surgindo e você também tem liberdade de me fazer pergunta. Okay. Você tem liberdade também de confrontar, se não concordar com uma coisa, fala não concordo não, porque o povo quer ver a gente se descabelar aqui. O povo gosta, no YouTube o que dá resultado é esse. Então vamos começar esse podcast, você tem a liberdade de me fazer pergunta que você quiser, confrontar, desconcordar, você não tem, aqui é o seguinte... Você fica à vontade, você está em casa. Eu sei. Tá? Fica à vontade. Para começar, Dani, me conta um pouquinho da sua vida, da sua história. Como é que foi para você? Como é que surgiu essa questão de vir morar na Alemanha? Por que você veio? O que te trouxe para essa terra tão gelada e sem sol? Pois é, uma boa pergunta essa, né? Bom, primeiro, eu sempre fico muito à vontade aqui na sua casa, né? Porque ai, que maravilha. a Elis, realmente, ela já é muito querida, já é uma amiga, então não somos duas estranhas, sim, né? Sim. E como que eu vim pra cá? Nós temos as histórias um pouco parecidas, porque eu faço parte da estatística das mulheres que migraram por amor, né? Então, eu conheci meu marido no Brasil, em Natal, no Nordeste. E aí nos apaixonamos, e aí ficamos assim, ponte aérea, né, namorando durante 3 anos e meio, e aí ficou esse dilema, né, vamos morar aonde, né, Brasil, Alemanha, Alemanha, Brasil, né, e aí foi uma grande discussão até a gente chegar num acordo de, vamos tentar a vida na Alemanha. E aí foi assim que eu vim parar aqui, através do meu processo de imigração, começou dessa forma. Vindo morar aqui. O seu marido fala português, né? Ele fala, quando a gente começou a namorar, depois de 1 ano, ele começou a estudar português. Ele já tinha aprendido espanhol e aí ele começou a aprender português, a fazer aulas com uma professora daqui. Sim. E aí depois eu pensei assim, bom, eu vou demorar um pouquinho, né, para investir no idioma alemão, né? Tem que esperar um pouquinho para ver se vale a pena. Porque é tão difícil, né? É algo que estava ali nos planos de Deus, eu acredito. Sim, com certeza. E aí você veio, e como é que foi o início para você? Quando você chegou aqui, qual foi o seu choque cultural? Foram vários. Vários, então conte. Até hoje, né, Lia? A gente tem muito
choque cultural nisso. Tem muita história. 11 anos aqui, eu tomo choque assim, dia sim, outro também. Pois é, não só na tomada, né? Não, O choque é constante. É o tempo todo. É verdade. Bom, eu primeiro, quando eu vim para cá, acho que o primeiro grande choque cultural, mesmo eu tendo estudado no Brasil, é o idioma, né? O idioma realmente ele é muito forte, né? Ele é muito difícil também, né? Então é um processo difícil para nós, né? Chegar aqui e começar a estudar e a gente chega praticamente analfabeta, né? Sim. E aí tem que começar do zero, né? Estudar bastante para depois pensar em entrar no mercado de trabalho. Então, para mim, assim, o primeiro choque cultural foi o idioma. O segundo foi o clima, né? Porque neve, frio, nossa, temperatura negativa era algo que eu desconhecia, Nossa. né? Então eu vi neve a primeira vez quando eu estava aqui na escola estudando alemão. De repente a professora olhou na janela e falou assim: "Olha, chinês!" Aí eu falei assim: "Que é isso, né?" O que é Um monte de isso? flocos, assim, caindo. Aí eu falei, conta. nossa, tá nevando. Então foi assim que eu. E a temperatura, né? Porque eu sempre gostei muito de calor, de sol, de praia. E aí, de repente, eu tive que me readaptar, né, nesse novo clima europeu. Nossa, e quando eu cheguei aqui também, o maior choque para mim também foi o frio. O Verdade. frio, eu falei, gente, mas eu não sabia que existia um frio tão grande como esse. Esse frio que dói os ossos, a ponta Nossa, do nariz, dói o ouvido. tudo. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu lembro que a minha irmã mais velha veio me visitar aqui no primeiro inverno, a Eu Cláudia, estudava. e ela falou: "Dani, é muito frio aqui, eu tive vontade de colocar você no carro, te levar para o aeroporto para você voltar." Para voltar, é muito frio. Eu estudava lá em Bausch-Levay, que eu lembro que eu ia de trem. E assim que eu comecei a estudar, foi logo no início, foi logo no inverno também. Nossa, mas eu ia com tanta roupa de frio, com tanta roupa. Chegava na escola, demorava meia hora só para tirar as roupas todas. É muito, muito, muito frio. Nossa, e a academia, né? A gente ia pra academia, né? No Brasil você tá acostumada, já ia até com a roupa, né? Já trocada, né? Sim. Aquela roupa de calor, regata. Aqui você aí chegava na academia, era 2, 3 calças para tirar, e mais Sim. aquela jaqueta de astronauta e mais blusa gola alta por baixo. Eu falo, meu Deus! É muita coisa, é muita coisa. Eu acho que o frio é o principal choque cultural, assim, pra gente que vem de país tropical. Eu acho também. Ainda mais assim, Rio de Janeiro, pra mim isso foi quase que insuportável, mas depois eu me acostumei. Além do frio, qual foi assim o impacto que você sofreu, além da língua e do frio? O impacto assim que você falou, nossa, é diferente pra caramba. A partir do momento que vai passando os anos, né, quando a gente tá morando aqui, a gente começa a se adaptar, né, à vida, aos costumes, aos hábitos. Sim. Então, pra gente, né, a sensação que eu tive, né, como você perguntou, é como você se sentiu quando chegou aqui? Um ET, né? Um ET de Varginha, Eu né? me senti um ET também. Parece que a nave, né, aterrissou, a gente saiu da nave e falou assim, gente, o que é isso? O que eu tô fazendo aqui? Onde eu tô? Quem eu sou? Sim. E aí isso faz parte, né, do processo de imigração, né? A gente chega aqui, esse baque, né, que você fala, nossa, uau, quanta coisa que eu tenho que aprender, quantos desafios, né? Não só o idioma, o clima. Então por isso que eu falo, né, a Alemanha, a migração é para os fortes, né? Então é um processo que acaba exigindo muito, né? De nós como migrantes, né? Essa questão de você sair do seu país, da sua casa, dos seus amigos de infância, de toda a sua vida, de profissão, e você ter que recomeçar no outro país completamente diferente. Ainda mais que você nunca tinha, a gente não, tipo assim, eu não sabia nem onde é que ficava a Alemanha antes de vir para cá. É um desafio muito grande, né? Quais são as coisas que você mais sente falta do Brasil? É verdade. Eu acho que, bom, primeiro a minha mãe, né, que tá aqui assistindo a gente. Tá aqui, ao vivo. Tá nos bastidores. Eu acho que família, né? Família é a primeira coisa que, né, até hoje, né, que a gente sente muita falta, tem muita saudade, né? Como eu brinco no meu livro, né? A saudade eterna, né? Então a gente sempre sente muita falta, né? Eu acho que comida a gente encontra aqui, Sim. Né? Tem outras coisas, culinária, né? Enfim, tem muitas outras coisas que muitas vezes a gente sente falta, ausência, mas que
a gente encontra aqui também. A gente encontra, Então, eu acho que o que faz falta mesmo, assim, o sol, né? Eu sinto falta de... Não que o inverno, ele tem um lado bonito, né? O inverno, a neve, só que eu acho que é muito longo aqui, né? Poderia ser um pouquinho mais curto, 8 meses, nossa. Poderia ser 2, né? Poderia ser um só, poderia ser um só. E vamos entrar aqui no assunto dos seus livros. Eu quero que você me fale o seguinte, como que surgiu a ideia de você gravar de você escrever o seu primeiro livro? Como é que foi esse processo? Por que você decidiu escrever o livro e como é que foi o seu processo? Então, o primeiro livro, na verdade, foi algo que é esse aqui, que é o Choque Cultural, né? Foi um livro que nasceu de uma forma muito espontânea. Sim. Por quê? Porque eu me mudei, né? Quando eu me mudei para a Alemanha, uma grande amiga minha, que chama Paulinha, ela falou assim, olha, na época era aquela época de blog, lembra? Que blog estourou assim na internet, né? Aquele boom, né? Blog, aí todo um monte de gente começou a criar blog, escrever textos. Então, na verdade, o meu blog, essa minha amiga, ela criou esse blog e ela falou, Dani, por que você não escreve? Quando você chegar na Alemanha, comece a escrever, já que você gosta muito de escrever, né? Que sempre foi um hobby. Vai escrevendo como tá a sua vida, né? As situações engraçadas, que eu gosto de escrever com humor também. E ela falou, vai relatando, e é uma forma das pessoas também saberem como que você tá lá. Como Sim. tá a sua vida, como é a verdadeira vida na Europa. Sim. Né? Que é um dos textos do meu segundo livro, A Verdadeira Vida na Europa. O lado B. O lado B, que ninguém conta às vezes, Ninguém né? conta. Só a gente que tá aqui que sabe. Você vai pro YouTube... Coloca lá, como que é viver na Europa? Mas é só coisa assim que eu falei, gente, que Europa que esse pessoal vive? É verdade. E aí eu comecei a escrever como você. Para mim era um diário, era uma terapia, era uma oportunidade ali de crescimento profissional. E aí eu comecei a escrever. Quando eu vi, já tinham 80 textos. E era um blog privado, então tinham alemães que eu convidava, mas só as pessoas que eu convidava que tinham acesso. Sim. E aí um amigo meu falou, Dani, por que você não publica um livro? Porque suas histórias são tão engraçadas, são tão diferentes, né? E as pessoas, você vai ajudar migrantes que estão querendo vir para cá, que querem saber, querem dar uma espiada na vida, que como que é de verdade, né? Não só a parte romântica, né? Mas também a parte real. Sim. E aí eu comecei a escrever, e aí quando eu vi tinha 80 textos, aí eu falei, bom, acho que é a hora certa, então vou, né? Que são crônicas. E aí eu falei, acho que eu vou dividir aqui, eu tirei alguns textos, e foi assim que nasceu. Muito espontaneamente. O segundo livro, ele já foi mais planejado, os primeiros leitores pediram. E aí eu comecei a escrever devagarzinho. Mas o primeiro, ele acabou nascendo de uma forma bem espontânea, bem natural mesmo. E aí você conta relatos do seu dia a dia. Isso. Na verdade, não só do meu dia a dia, né? Eu escrevia tudo o que acontecia, não só comigo, mas com outras pessoas também. Então, são vários temas, na verdade. São 73 temas no primeiro livro, e onde eu relato, né? Por exemplo, FKK, né, que é essa cultura do corpo livre, né, Sim. Então várias coisas, várias situações que eu vivi e que outros migrantes que eu conheço também viveram, e aí eu comecei a relatar tudo isso, né, e depois fiz os ajustes, análise e tudo, e falei, não, acho que é bacana publicar, né, para as pessoas saberem como que é. E foi assim que nasceu. E teve alguém para poder te ajudar, ou você fez tudo sozinha? Eu fiz tudo sozinha. Foi assim um trabalho, foi uma grande experiência. O cronograma das histórias foi você que fez ou você teve um orientador? Tudo. Eu tinha uma pasta em casa, assim, dessa grossura, e eu imprimia os textos, porque eu falava, amanhã o meu blog expira, acontece algum problema técnico, né, não dá para entrar mais. Eu tenho que ter tudo, né, a memória de tudo que eu escrevi ali, né. E aí eu criei, tem uma pasta aquela de arquivo bem gordinha, assim, e ficaram todos lá, e eu tenho até hoje em casa, e aí eu fui imprimindo, colocando. Mas claro, né, qualquer livro tem que passar por todo um processo, né, de validação, de análise, né, correção ortográfica. Sim. Então eu contei com profissionais que eu mesma, né, fui atrás, contratei para poder fazer essa publicação. Mas assim, todo o trabalho eu fiz praticamente sozinha. E eu acredito que deva ser um trabalho fora do comum. Foi, porque só para escrever eu demorei quase 4 anos, né? Para escrever todos esses textos. Então, depois que eu falei, não, agora é hora de publicar. Então, dá trabalho, mas vale a pena. E como é que surgiu a ideia do Vida Entre Duas Culturas?
Então, surgiu através do primeiro livro, né? Então, muitas pessoas leram e falam, nossa, Dani, eu terminei a leitura, é uma leitura leve, gostosa, com humor. Sim. Eu quero ler mais, né? Como que tá a vida da Daniela depois dessa integração e adaptação na Alemanha? E aí muitas pessoas ficavam com essa dúvida e me pedindo, né? Escreve um segundo livro. Eu falei, não, gente, dá muito trabalho, não tenho tempo, né? Sim. Porque no primeiro ano eu tinha mais tempo aqui, né? Estudava alemão, cuidava da casa, então eu não tinha um emprego, né? Então não tinha essa obrigação de ir para uma empresa, trabalhar e ter o tempo bem reduzido como no Brasil. E aí eu falei, não, vamos, então vou pensar, vou começar a escrever. E aí eu consegui terminar ele em 2020, quando teve a pandemia, minha Sim. filha nasceu, e aí eu vi uma oportunidade ali de falar, não, vamos terminar agora esse projeto, né? Já que eu comecei, tudo que eu começo eu gosto de terminar. Sim. Vamos ter, eu tô igual a você, né? Vamos começar eu, e terminar. Eu gosto de terminar rápido. Terminar rápido. Começar e terminar rápido. Mas é processo, né? Porque eu sempre escrevo com inspiração, né? Então tem dias que a gente tá inspirada e outros dias não sai nada, né? Sim. Então tem que ser realmente algo bem espontâneo, né? Mas aí, você sentar lá e aí você falar, não, agora eu vou escrever. E aí esse segundo livro, ele é mais assim, é um livro, eu acho que mostra mais essa fase que você também vive hoje, né? Que é uma fase mais madura, né? Que é Sim. a fase que a gente já se sente integrada, né? Na sociedade alemã, que a gente já aprendeu o idioma, né? Então a gente já superou muitos desafios. E é uma fase que a gente se adaptou, mas ainda existe o choque cultural, ainda Sim. existe as diferenças culturais. Então, como lidar com tudo isso, né? Mas são crônicas também, tem muitos, né? Claro, tem textos mais pesados, né? Mais polêmicos, mas também tem textos, né? A maioria é com humor, que eu gosto muito de escrever com humor. E como que você fez para poder juntar essas histórias de uma opção de gente? Como é que você fez para juntar? Então, foram E para selecionar, né? Foram surgindo as ideias, né? Conforme os textos que eu pensava em um texto, por exemplo, sobre as situações que os migrantes, né, passam aqui logo que eles chegam na Alemanha, né? Sim. Quando eles estão aprendendo o idioma. Posso colocar aqui? Pode. Obrigado, viu? E aí eu penso assim, e aí tudo que eu fui escrevendo, eu fui pensando, olha, aqui é interessante convidar alguém para fazer a entrevista. Então, e aí, por exemplo, um dos meus textos, que é o que você faz parte, eu pensei, olha, eu escrevi para algumas pessoas, né, me conta as histórias, né, o que aconteceu com você quando você chegou aqui, quais foram as situações mais engraçadas, mais hilárias, né, que eu poderia escrever no meu novo livro. E aí eu fui fazendo as entrevistas com as pessoas. Sim. E as pessoas foram me dando as histórias, né, e autorizando, obviamente. E aí foi assim que eu fui desenvolvendo a ideia, escrevendo, e no final eu passava para a pessoa e falava, olha, tá bom assim, eu consegui, né, que eu me imaginei como você, né? Sim. Eu queria muito que você lesse, inclusive, o texto que eu escrevi sobre a sua história, né? Sim. Que faz parte de um texto grande, mas é só a sua história, dá pra gente ler rapidinho, né? Sim, claro. E você teve problemas para poder, você teve dificuldade para captar essas informações, esses textos, ou as pessoas te contaram de boa? Não, elas contaram, mas na verdade tem um ou dois textos que são mais polêmicos, que são histórias verídicas, né? E são pesadas. Eu tive que entrevistar as pessoas, né? Elas concordaram em ceder a história delas, só que com a condição de que fossem anônimas, né? Claro, quando é polêmico. E que história é essa? E vou dar um exemplo. Tem uma história, por exemplo, que é de uma brasileira que eu conheço, talvez você conheça também, mas eu não posso falar o nome dela. Claro, lógico. Ela tá com um nome fictício, né, no livro. E ela conheceu o marido, né, o ex-marido dela, alemão, no Brasil, né, e ela é do Rio também, então conheceu ele lá, tudo, se apaixonaram. E ela veio pra cá, acabou vindo na esperança, né, de que ele fosse o príncipe encantado. Só que nesse meio processo, no meio desse processo todo... Chegou aqui, era só o cavalo. Só o cavalo do príncipe. Nem o cavalo, era o cocô do cavalo. Jesus. Aí chegou aqui... Ela descobriu que ele não tinha uma empresa de consultoria, como ele tinha, né, vendido para ela. Ele trabalha com consultoria e tal, então ele trabalhava com tráfico de drogas.
E aí nessa história toda, ela acabou, e ele ainda fez ela transportar a cocaína dentro da mala quando ela veio visitá-lo pela primeira vez na Alemanha. Mas ela sabia? Não sabia. Então ele, né, pediu para um amigo levar a mala para ela, né? Levaram antes para um sapateiro, né, lá no Rio de Janeiro. Ele fez todo aquele esquema lá na mala para poder Sim. entrar toda a cocaína. Nossa, se ela é pega, é 15 anos de cadeia. E na inocência, né? Então o amigo dele ele falou, olha, meu amigo vai entregar para você uma mala. Ele arruma suas coisas aí, ele vai te entregar uma mala que eu tô te dando de presente para você me visitar. E aí, nessa história, ela acabou transportando cocaína sem saber, né? E ela foi descobrir isso muitos anos depois, né? Qual era o verdadeiro negócio do ex-marido dela. Que tristeza. Então, assim, ela autorizou, eu achei interessante publicar a história dela para alertar algumas mulheres, Sim. que muitas vezes elas veem, né? Elas têm essa ilusão com a Europa de que tudo é perfeito, que as pessoas são perfeitas, que não existem pessoas com má índole, com mau caráter. E aí elas vêm para cá muitas vezes com uma proposta, com uma ilusão e chegam aqui, né? Elas vão para o tráfico humano ou fazem esse tipo de transporte de drogas ilegalmente, Sim. sem saber. Então muitas vezes elas são a famosa laranja, né? Que a gente fala Sim. no Brasil, não sei se vocês usam esse termo no Rio de Sim, Janeiro, é que as né? pessoas têm uma mania de idealizar a vida na Europa, idealizar o casamento com o europeu, com o alemão. E deixa eu fazer uma pergunta sobre o livro também. Quais foram não sei se você vai lembrar de qual, porque são muitas histórias, mas tem alguma história assim que te impactou? Que te emocionou? Você falou caraca, maluco, tem gente que vive isso? Então, Pode ser tanto de ruim ou de bom. no segundo livro, uma das histórias é essa dessa brasileira. Sim, que eu essa sempre soube, é né? impactante. E mesmo eu já sabendo da história dela, quando eu fui entrevistá-la, ela se emocionou, porque ela teve que fazer toda essa regressão, né? Sim. E relembrar tudo que ela viveu, tudo que ela passou. E quando ela se emocionou, eu também me emocionei, porque eu pensei, nossa, ela é muito forte, né? Ter passado por tudo isso e ter decidido depois ainda ficar na Alemanha, né? Ela não voltou para o Brasil. Então, essa foi uma das histórias que realmente me marcaram bastante, me emocionaram muito, né? Na hora de escrever, né? E tem outras, tem muitas, deixa eu pensar aqui. Tem uma outra história também que eu relato sobre um atentado terrorista, que eu fui para Barcelona com a minha mãe, com a minha irmã, e a gente passou por essa situação de estar bem no local quando teve o atentado terrorista lá em Barcelona. Misericórdia. Então isso também para mim foi até uma terapia, que eu escrevi o texto na noite que aconteceu isso, né? Eu estava lá e eu escrevi. Mas, assim, esses são os textos mais sérios, mais pesados. Sim. Mas tem outros textos também que são engraçados, assim, por exemplo, esse texto dos foras, né, que a gente dá quando chega aqui, né, que é o que esse texto ele se chama O que Ninguém Me Contou Antes, né. Então são histórias pequenas, são curtas, né, como a sua história. Sim. E fala sobre isso, são os vários foras, né, muitos, inúmeros, né, que quando a gente chega aqui a gente acaba passando por isso e depois a gente ri, né? É muito mico. A gente fica muito constrangida, né? Mas depois a gente dá risada, né? Eu não sabia que vaca se falava cu. Eu não sabia que vaca se falava cu. Aí tá o meu marido assim, eu quero comer cu. Eu falei, comer cu o quê? Eu comer negócio de comer cu. Eu doce, mas que eu quero comer cu. Falei e eu assim, logo no início do casamento, e eu tô assim, Jesus, mas o que esse homem tá arrumando? Era vaca, carne de vaca, né? Cu. E eu tô assim, gente, mas que tanto esse homem quer comer cu? Onde é que eu fui arrumar um marido só quer comer? Aí depois eu fui descobrir que vaca se fala cu. Ele tava falando cu, mas é a vaca, a carne de vaca, não tem nada a ver com... Gente, um mico. Até eu descobri que vaca se falava cu. Eu sofri demais, sofri demais. É verdade. É uma comédia. São histórias bem engraçadas, né? Que depois a gente lembra e a gente fala assim, nossa, eu já dei várias. Eu nem vou contar os meus foras aqui, que eu tenho até vergonha. Não, pode falar. Porque pode são contar. Tão assim, de encontrar a vizinha e falar, essa é sua mãe. E ela falou, não, é minha melhor amiga.
E aí você fala assim, meu Deus, porque a mulher era muito idosa e o cabelo todo branco, aqui é muito, né? E foi mais um choque cultural que eu tive Sim. aqui, né? Porque aqui as mulheres, né? Muitas mulheres, quando elas envelhecem, elas não ficam pintando o cabelo como no Brasil. Sim, E elas aí deixam. e aí ela sempre falava, minha mãe, minha mãe, minha mãe. E aí um dia encontrei ela no elevador e falou assim, e ela tava com a amiga dela, né? E parecia ser muito mais velha que ela. E aí eu falei assim, ah, essa é a sua mãe, que a senhora tanto fala? Ela, não, essa é a minha melhor amiga. E aí a melhor amiga dela ficou com uma cara tão feia, né? Eu falei, nossa, acabou a Gente. amizade aqui, né? Vizinha, nunca mais você fala Ai, comigo. coitada. Eu também já paguei um mico desse, foi recente. Eu fui levar o Thomas no aniversário de um coleguinha dele, e aí tava todo mundo, os pais lá, e aí chegou um senhor e para poder buscar os meninos que estavam lá. Aí eu falei assim: ah, você é o avô deles? Ele falou: não, eu sou o pai. Ai, o Silvio olhou pra minha cara assim, eu falei, como é que eu ia adivinhar? O cara com quase 80 anos, com um menino, uma criança com 3 anos, como é que eu ia adivinhar que o menino era filho? Aí o Silvio falou assim, Elisa, eu falei assim, olha, foi sem querer, não foi por mal, eu achei que fosse avô. Como é que foi pra você lidar com a cultura alemã? Eu acho que tem alguns aspectos que são mais difíceis, mas tem outros também que eu acho que é uma troca, né? E a gente aprende muito também, né? Nesse processo todo de imigração. Então tem muitas coisas que eu levei como aprendizado mesmo. Tem uma que eu escrevo nesse segundo livro, que é a relação que eles têm com o meio ambiente, por exemplo. Então é algo que eu acho muito bacana, que eu acho que infelizmente o Brasil ainda está muito atrás, né? Sim, Ainda está se desenvolvendo nesse aspecto, mas ainda falta, né? Falta muito. Então tem muitas coisas boas que são positivas e negativas, né? Então a gente tem que, eu acho assim, você tem que absorver o que você acha melhor para você, né? Você não é obrigada, né? Por exemplo, a minha sogra, ela lava a louça naquele modelo mais antigo, né? Que ela coloca água na pia, tudo. Eu não gosto, né? Eu nem acho que não eu. é uma forma higiênica de lavar a louça. Mas é uma coisa cultural, ela aprendeu assim, ela cresceu assim, né? Muitas crianças fazem isso também até hoje, lavam desse jeito, né? Sim, Pais, mães, né? Só que eu não consegui adaptar esse modelo, né? Esse hábito. Então eu falei, bom, eu não consigo lavar a louça desse jeito, então eu não tenho que lavar desse jeito, né? A gente sim. tem que se adaptar ao que a gente gosta, ao que a gente quer também, né? Eu acho que tem que ter liberdade também, né? Claro, Pra você você decidir. absorve da cultura aquilo que vai ser bom para você, aquilo que vai acrescentar na sua vida. Exatamente. Se for te incomodar de alguma forma, não tem necessidade de absorver aquilo. Por exemplo, alimentos, né? Eles têm esse hábito de não jogar muitos alimentos no lixo, né? Sim, Que é uma coisa que eu brigo muito com a minha mãe, que tá aqui. Eu falo, mãe, você desperdiça muita, né? Muito alimento, muita fruta que vai pro lixo e tem pessoas passando fome. sim, E isso eu aprendi eu posso dizer que eu aprendi com meu marido, com os alemães, assim, olha, tá quase estragando, vamos comer, né? Não vamos deixar estragar, não vamos jogar no lixo, né? E isso, infelizmente, no Brasil, né? Embora o Brasil seja um país que tenha muita pobreza, né? sim, Muita avareza, muita miséria, ainda tem, né? Tem essa questão, nessa relação que a gente tem com os alimentos, né? Que a gente compra muito e também joga muito fora. sim, Né? Então, enquanto muitas outras pessoas estão passando fome, às vezes a gente está comprando a mais e está jogando muito, né? Está desperdiçando muito alimento. Então, isso é algo que eu acho que é muito válido, né? Aprender aqui e adotar, né? sim, Como prática mesmo. sim. Me fala uma coisa, todo mundo que vem aqui, que é casado com um alemão, não pode fugir dessa pergunta. Ah, Como é que é para você a relação de alemão com brasileiro? Como é que é para você? Como é que é na sua vida? acho complicado. Eu também, é complicado. Porque eu não sei, mas eu acho que isso não é só cultural, né? Eu acho que depende também da personalidade da pessoa. Sim, Então, por exemplo, o meu marido, ele é extremamente metódico. Então, assim, ele é daquelas pessoas que às vezes é perfeccionista, quer fazer tudo e demora muito, né, para fazer as coisas. E eu sou muito espontânea, eu sou muito objetiva, ah, eu, então é eu igual aqui em faço tudo muito casa. rápido. Eu Então, a também. gente tem até hoje esses atritos, né, como casal, porque ele tem, né, e eu vejo que isso veio também da educação que ele teve, né, com a minha sogra. Então, ele também trouxe muitas coisas daquele tempo, né, DDR, né, antes da queda do muro de Berlim. Sim, Então isso impacta obviamente na relação, na criação dos filhos. Então tudo isso realmente é um choque cultural
E você tem que ter um balanço ali, né, com seu parceiro para que as coisas possam fluir, né? Para Já que poder são diferenças. funcionar. Exatamente, porque nós brasileiros, eu acho que isso é uma diferença também muito cultural, né? Os alemães, eles não são muito espontâneos, né? Eles são mais de planejar as coisas, né? E nós brasileiros, a gente faz, né? Quantas vezes a gente no Brasil liga para um amigo, olha, nossa, tá calor hoje, 30 graus, vamos tomar um chopp? Isso não é muito comum aqui, né? Não, Às Deus me vezes livre. você liga Mas pra- até entre os brasileiros já não é mais comum. assim, não é Você assim. liga e fala, nossa, tá um dia lindo. Ah, não, eu tenho que olhar meu calendário, eu tenho que, né, planejar aqui, Sim. né? Isso para mim foi muito difícil, porque eu nunca tive tanta disciplina, né? E essa disciplina, Eu né, que também eles não. têm, até para marcar um encontro que é algo social, eu acho que é muito extremo, né? É E a muito, questão eu da acho muito pontualidade extremo. também, tudo Acho isso a gente muito sofre, extremo, né? Isso a gente, eu também sofri também com isso. Imagino. E quais são quais são os maiores desafios assim dentro do casamento para você com o alemão? Eu acho que é uma troca ali, né? A gente abre mão, eles abrem mão também, porque senão o casamento não dá certo Com também, né? certeza. Não funciona. Então, por exemplo, ele já morou no Brasil, né? Ele morou 9 meses no Brasil, quando a gente estava nessa questão nessa indecisão, né? Ai, mora aqui na Alemanha, mora no Brasil. Ele chegou a morar no Brasil, ele também foi várias vezes para o Brasil, já conhece a cultura, fala português, porque eu acho que o idioma também é um dificultador, né? Quando você não E entende. ajuda muito. Isso. E aí ele já se adaptou também à cultura brasileira. Então, muitas coisas, essa questão da espontaneidade, ele virou uma pessoa mais espontânea também, né? Maravilha, Ele gente. conseguiu adquirir isso. Pontualidade também, ele tá igual o Silvio, né? Então, às vezes a gente marca alguma coisa, ele Já desistiu, né? ele demora mais do que eu. Então, eu falo, nossa, você já tá muito brasileiro, né? E aí muitas coisas que a gente foi trocando ali. Eu aprendi um pouco mais também essa questão da disciplina, né? De ter um pouco mais de planejamento, organização, mas não tanto, né? Porque eu acho que às vezes, eu acho que são dois extremos. Vamos aí, aprender, mas também não vamos aprender muito, né? Exatamente, né? Mas adaptar o que a gente quer, né? O que a gente se sente à vontade Sim. e o que nos faz feliz, né? Porque se a gente não tá feliz também e tá aceitando aquela situação por obrigação, não, ou pra se ninguém integrar, ninguém consegue ser feliz. aí é errado, né? Não é legal, né? Fazer dessa forma, né? Que eu conheço muitas pessoas que, às vezes, elas abrem mão até do próprio idioma, né? Aqui, né? Não sei se você conhece. Abre mão, eu conheço, do próprio idioma, da própria cultura, da própria comida. Ah, que meu marido não gosta, que meu marido não deixa, que meu marido... Vai abrindo mão de si. Como é que uma pessoa consegue ser... Como é que consegue ser feliz fora de si? Exatamente, porque eu acho que nossas raízes, de onde a gente veio, a gente nunca vai esquecer. Nós não nascemos aqui, né, na Alemanha. Então, eu acho que é uma troca ali, mas dentro do seu limite. Sim. E eu vejo, né, eu já conheci muitas, né, brasileiras que nessa imersão, né, cultural, elas acabam esquecendo do próprio idioma, então elas só falam alemão, inclusive com os filhos, né, que também é bom os filhos aprenderem os dois idiomas, né, português e alemão. Então, essa imersão e esse choque é tão grande na vida delas que elas acabam fazendo esse processo todo, perdendo a própria identidade. Então, acho que é importante a gente também olhar para isso, né? Não deixar de ser a Elis, não deixar de ser a Daniela, porque eu me casei com um alemão, porque eu vim morar na Alemanha, porque eu tô há 12, 13 anos aqui. Não. Eu acho que cada um tem o seu perfil, tem a sua personalidade, né? O seu caráter. E você não tem que abrir mão de algumas coisas, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio ali, né? E uma coisa vai acrescentando a outra. Não precisa uma eliminar a outra. Exatamente. Uma vai acrescentando a outra, porque se você parar de fazer tudo da sua cultura, como é que fica? E a própria culinária, né? Por exemplo, na minha casa a gente tem cardápio brasileiro e alemão. Então eu acho que é muito legal isso, porque é uma troca. Mas ali, eu acho que aqui é só brasileiro. Então, é porque você que cozinha mais. Quem cozinha aqui em casa sou eu. Eu acho que o cardápio é só brasileiro. De vez em quando que a gente faz uma... E eles adoram feijão. Olha, outro dia nós recebemos 2 amigos do meu marido e eu fiz feijoada. E eles nunca tinham comido, né? Obviamente, né? Nem sabiam o que era. Ah, feijão preto com carne de porco, né? Eles nunca viram. E aí eles foram almoçar e eles gostaram tanto que a esposa do amigo do meu marido, ela pediu a receita pra mim. Aí eu falei, deixa eu ver aqui que eu tenho que ver a receita em alemão, porque ela não fala português, né? E aí eu achei alguns vídeos na internet, passei a receita em alemão, ela fez na casa dela, ela falou, já entrou na nossa lista de cardápio aqui.
E aí ela fez pro marido, novamente, o marido comeu. Sim. E eu passei tudo para ela, todas as dicas, onde ela compra os alimentos brasileiros, né, em casa asiática. E aí ela fez tudo e me mandou a foto e falou, Dani, ficou maravilhosa, muito obrigada. E eu achei muito fofo da parte dela. Ai, né? que Eu falei legal. que Eles disposição, né? Eu gostam. falei, olha, você é o primeiro alemão que vem aqui em casa e come e quer aprender a receita. Porque Sim. muitos perguntam e acham, é difícil, né? E feijoada não é tão difícil, né? Feijoada não de é fazer. difícil de Aí fazer. eu falei, Depois você que tem você panela pega de a mão, pressão? Tá tudo bem. tá tudo bem. E me fala uma coisa, como é que foi assim, os primeiros encontros com a sua família alemã? Bom, foi difícil porque eu não entendia, né, o que eles falavam. Então, a própria barreira ali do idioma, né, Sim, já dificulta muito. eles começam a rir, você fala, tá rindo da minha cara, ou Exatamente. tá rindo pra mim? Tá rindo pra mim ou tá rindo de mim? Tá rindo de mim ou tá... Então, foi difícil porque a gente não tinha comunicação, né? Sim. Porque a minha sogra, por exemplo, ela não fala inglês, né? Então, a gente não tinha uma comunicação ali. Foi tudo muito lento, né? Foi um processo muito lento até eu entender, né? Embora, assim, eu até brincava com meu marido, falava assim, bom, às vezes é melhor não entender a sogra também, né? Aí eu falei, bom, até eu entender o que ela tá falando vai demorar um tempo, né? E foi isso que aconteceu, demorou um tempo, foi um processo, e depois que eu comecei a ter um relacionamento mais íntimo, né, com a família dele. Ih, caiu ali. Misericórdia. Vai, pode falar. Mas eu acho que é sempre difícil, né? Os primeiros encontros, né? Com os familiares, né? Até você entender, porque eu acho que demora um tempinho. Eu acho que quando a gente entra nessa fase, que tem as fases, né? Do choque cultural, primeiro a lua de mel, depois vem, né, a crise, depois a adaptação. Quando a gente está nessa terceira fase de adaptação, que a gente começa a olhar e falar assim, nossa, mas espera aí, eles agem assim porque eles são assim, porque a cultura é assim, porque a mentalidade aqui funciona dessa forma, a educação foi dessa forma. E aí, quando você começa a entender finalmente a cultura, a mentalidade, aí você começa a entender o porquê de muitas coisas. Sim. E a ter um melhor relacionamento com os familiares. Sim. Porque senão você acha estranho, né? Você fala assim, nossa, aniversário. O primeiro impacto é difícil. Aí, por exemplo, aniversário, eles dão dinheiro, né? De aniversário, normalmente. Eles não gostam muito de dar presente, né? E aí eles falam, aí eu achava estranho. Não, a minha sogra, ela me dá os melhores presentes da face da terra. É termômetro, termômetro, frigideira. A minha sogra, ela supera qualquer pessoa que não sabe dar presente, a minha sogra supera. No Natal ela me deu um termômetro. O que eu faço com o termômetro? Nossa, gente, que presente é esse? De grego, assim, totalmente. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? E o Silvio morreu de rir. Falei, assim, mas o que eu vou fazer? Esse termômetro? Aonde? Não, pior que era aquele de pistola, que bota. Falei, gente, mas que ela, não, a minha sogra, ela consegue se superar. A avó dele já me dá dinheiro. Aí eu falo, bem, pelo menos ela me dava roupa. E era cada roupa de chita, cada roupa, aí eu acho que o Silvio deu um toque nela, ela parou de me dar roupa e ela dá dinheiro agora. Mas tem essa questão do dinheiro, essa questão também da pontualidade. Lá na minha sogra, o almoço de Páscoa às 11h30 da manhã. Quem que almoça na Páscoa às 11h30 da manhã? E tem que estar 11h30 da manhã sentado à mesa. Nossa. Se chegar 11h40, já está todo mundo comendo. Eu peguei trânsito na penúltima Páscoa, eu peguei um trânsito terrível na Autobahn. Cheguei lá, 12h30, o almoço já tinha acabado. Nossa, nem esperaram então. Não espera, não tem esse negócio, não tem cerimônia não. Uma das coisas também que eu aprendi aqui é que o alemão não faz cerimônia. E isso também, isso pra mim foi um grande choque, porque o brasileiro faz muita cerimônia, né? E eu acho que esse ponto, né, que você está falando, que ao meu ver também é uma diferença cultural, essa flexibilidade, né? Porque nós somos muito flexíveis, né? Isso é até um ponto positivo para nós brasileiros no trabalho, por exemplo, né? Então eu sinto, as empresas que eu já trabalhei e trabalho atualmente, eu sinto muito isso, né? A questão de você ser flexível, criativo, isso é um plus a mais, né? É um plus. Para nós. Porque realmente, às vezes, tem essa inflexibilidade, né? De horário, a reunião, esse horário, né? Claro que o ambiente de trabalho é diferente. Mas com familiares, né? Eu até brinco, eu falava para a família do meu marido, imagina,
No Brasil tinha churrasco que, às vezes, um amigo que ia levar cerveja gelada era o último a chegar, né? E aí você fica sem cerveja lá esperando. Você fica sem cerveja. Só tem a carne, é. você fica esperando a cerveja. Cadê a cerveja que não chega? E Então, chega, marca o churrasco para meio-dia, a pessoa chega às 5 horas da aí tarde. chega, e aí você põe mais carne na churrasqueira. Então, assim, não tem esse estresse de horário, de pontualidade, né? Porque, afinal de contas, é um evento social. Claro que é muito extremo, né? Eu acho que são dois extremos aí. Eu acho que a Alemanha é muito, né? É muito regrada com isso, e o Brasil, eu acho que é muito livre, muito solto, né? Sim. Porque às vezes também realmente, né? Às vezes você tá ali com fome, né? E as pessoas não chegam e acaba sendo, como os alemães falam aqui, né? Um pouco falta de respeito, né? Se você chegou no horário, tá com fome, quer almoçar, então é difícil, porque não tem um equilíbrio, eu vejo, né? Nossas Sim. culturas são realmente dois opostos ali, Do, né? do som, nossa, Totalmente. é totalmente, assim, é 8 e 80, não tem nem como comparar. E vem cá, eu quero entrar com você agora no assunto do mercado de trabalho. Qual era a sua profissão lá no Brasil? Em que você trabalhava lá? Então, eu sou formada em administração de empresas e pós-graduada em marketing, comunicação. Então, a minha área sempre foi projetos, marketing. E eu demorei um pouco, né? Primeiro eu tive que aprender o idioma aqui para depois entrar no mercado de trabalho, né? Isso é um processo longo, né? Não é algo que acontece em 2, 3 anos, muitas vezes, né? Dependendo da área, claro. Eu estou falando da minha experiência, Sim. cada um tem a sua, né? Tem pessoas que estão no Brasil e muitas vezes já chegam aqui empregadas, Sim. né? A área de TI, por exemplo, as áreas que, né, são mais carentes de profissionais. Mas eu tive que, por exemplo, chegar aqui, eu tive que fazer reconhecimento dos meus diplomas, né? Do meu diploma como administradora de empresas, para poder passar para a empresa e para poder entrar na mesma área que eu trabalhava no Brasil. E isso foi um processo bem longo. Só que eu acho que, por exemplo, aqui em Berlim o mercado de trabalho tem muita oportunidade, né? Sim. Tem muitas vagas. Então, é o que eu brinco, eu falo, trabalha quem quer. Porque quem quer vai trabalhar, vai achar outras áreas, né? Vai se redescobrir profissionalmente, se reinventar profissionalmente, porque eu também passei por esse processo, né? Por exemplo, aqui eu cheguei e eu comecei a trabalhar com projeto social. E eu me apaixonei, né? Falei, nossa, é o que eu gosto de fazer, eu me sinto bem, eu fico feliz, né? Eu tenho prazer em fazer, em executar essas tarefas. Então, aqui eu me encontrei dentro da área social também. Então, eu acho que a gente tem que vir com o coração aberto, porque Sim. muitas vezes você vem, por exemplo, eu sou advogada no Brasil. Você não precisa necessariamente ser advogada aqui, né? Eu tenho uma amiga minha que é a Fernanda, ela já estava um pouco frustrada, né, com a área dela no Brasil. E aí ela veio para cá e foi trabalhar em outra área, que ela pôde usar a experiência, a bagagem jurídica que ela já tinha. E ela tem a bagagem. Tem, né? Poxa, tá para nascer. Beijo, A Fernanda, não, a Fernanda é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço na face da Terra. E ela tem uma memória, cara, ela tem uma memória assim que eu queria ter 5% da memória dela. Qualquer pergunta que você faça para ela na área dela, ela responde com os mínimos detalhes assim, pá. Eu fico assim, gente, eu sou formada em música. Se a pessoa me perguntar alguma coisa, eu vou parar para pensar. Será que é assim? Ela não é. Ela é assim, tudo tic-tac e nos mínimos detalhes e os termos, tudo com. Gente, a Fernanda ela é muito sagaz, ela é muito fera. É verdade. Eu sou fã dela em todos os aspectos. Eu também, é uma grande amiga também. Então, a história dela também é um exemplo, né? Que foi o seu primeiro projeto, né? A primeira gravação foi com ela. Assistem aí, gente. O primeiro podcast foi com a Fernanda. Isso. E a Josneia. E a Josneia, é verdade. Então, ela se reinventou profissionalmente dentro da profissão dela, mas fazendo o que daria mais prazer para ela, dentro daquele contexto, né? Então, eu acho que isso é importante, você se redescobrir, se reinventar, ou trabalhar dentro da sua área, mas batalhar para isso, né? Então, e entender que aqui é degrau por degrau, você não vai para o topo de hoje para amanhã. Não vai. Então, eu já trabalhei, nossa, eu cheguei aqui, eu trabalhei como babysitter, aí eu fui, né, trabalhando aqui, ali, né, todas as oportunidades, eu enxergava como um desafio e uma oportunidade de crescimento, né, até com relação ao idioma, né, então muitos lugares eu ia trabalhar e falava, nossa, eventos, feiras de negócios, muito cansativo, e às vezes eu falava assim, nossa,
é bem cansativo esse trabalho, mas eu tô treinando meu alemão, eu tô aprendendo, né? Sim. Então eu sempre foquei no lado positivo. Sim, isso é Eu muito acho que importante. isso é importante, né? Não você ir trabalhar já pensando, ai, que saco, nossa, eu não sei fazer isso, ai, vou ter reunião em alemão, eu não sei me comunicar. Não, porque é aí que você vai crescendo como Sim. profissional também, fora do seu país, que é um desafio, né? E uma coisa que você fez que é muito bom e eu admiro muito é que você abriu espaço para novas oportunidades. Que tem pessoas que vêm para cá focado só, não, se não for na minha área, eu não trabalho em mais nada. E aí tem aquele processo de aprender a língua, que demora, não é rápido. Eu acho que só é rápido para quem já estudou alemão no Brasil desde criança. Agora, para gente que não teve esse contato com a língua, não tivemos nenhum familiar alemão. Eu conheço brasileiro que teve pai ou mãe alemão lá no Brasil. Passou a vida inteira falando alemão em casa. Chega aqui, eu com 6 meses eu já consegui. Claro, falou alemão a vida inteira. Agora, eu não posso me comparar com essa pessoa, porque eu cheguei aqui com 30 anos, já para fazer 31, nunca tive contato nenhum com a língua. Então, eu não posso cometer a injustiça de me comparar com uma pessoa que estudou, que falou alemão a vida inteira. Ela conseguiu em 6 meses. Eu consegui em 3 anos. Outros conseguem em 10. Outros conseguem em 15. Outros conseguem em 1 ano. Cada um tem sua história. E nenhuma história anula a outra ou inferioriza a outra. E uma coisa que eu acho muito bonito em você, e eu admiro muito você e as pessoas que fazem isso, é abrir essa oportunidade para novas possibilidades até conseguir chegar na área. E já com esse gancho, eu já queria já pedir para você dar dica, porque todo mundo que vem aqui tem que dar dica para brasileiro. Qual é a dica que você dá para esses brasileiros que acham que se não for para a área dele, não vai para área nenhuma, prefere ficar frustrado em casa a abrir chance para novas oportunidades? O que você acha e o que você falaria para esse tipo de brasileiro? Dá uma dica aí para essa galera. Bom, eu acho, pelo menos o que eu usei e uso pra mim, né? Que eu acho que eu aprendi muito, inclusive com a minha mãe que tá aqui, né? Eu acho que a primeira chave de sucesso em qualquer país, não tô falando só da Alemanha, qualquer país, né? Quando você sai do Brasil e vai morar, seja na Espanha, seja na Alemanha, seja em Portugal, eu acho que a primeira chave, né, é humildade. Eu acho que Sim. isso é um ponto muito importante, né? Você ter humildade, entender que você está em um processo de aprendizado, não se cobrar também, não fazer tanta pressão no sentido de, né, eu tenho né, contato com pessoas que às vezes elas estão aqui 1 mês e elas falam, eu tenho que estudar alemão que eu tenho que começar a trabalhar o mês que vem. Nossa, pelo amor de Deus, 1 mês. Então, assim, isso gera um estresse, né? Porque eu acho que todos nós, quando a gente chega aqui, a gente tem essa pressão psicológica, Sim. né? Interna e externa. Sim. Porque as pessoas também acabam cobrando, né? Assim, você não trabalha ainda? Ainda. Você só estuda? Então. E aí, até uma live que eu fiz a semana passada, ela falou que a própria filha dela, né, foi morar na Alemanha e falou, mãe, por que você não trabalha, né? A própria filha fazendo essa pressão. Então, acho que isso é desnecessário. Eu acho que cada um tem que trilhar o seu caminho, mas também não, né, entender que você tem que fazer da sua parte para te ajudar, né? Como diz na Bíblia, né? Deus fala isso, faça da tua parte que eu te ajudarei. Exatamente. Então, não adianta você, por exemplo, querer arrumar um emprego e ficar em casa dormindo, não arrumar o seu currículo, não adaptar ao formato alemão, ao formato que o mercado de trabalho alemão exige aqui, né, que é praticamente um dossiê, né? É um dossiê. Para poder se candidatar para as vagas, tem que escrever uma carta de motivação, tem que fazer todo esse processo para você conseguir se candidatar. E ter o seu histórico de escola lá da época do jardim, e eu pintava, antes de Cristo, quando eu estava no ventre da minha mãe, você tem o currículo aqui, não é igual no Brasil, que é uma página. Eu demorei muito, né? Eu paguei uma profissional para, né, elaborar o meu currículo em alemão e depois eu fui adaptando. Eu fiz um ou 2 cursos aqui em escolas que ensinavam, né, com coaching, né, de carreira, que ensinavam a melhorar o currículo. E daí eu consegui chegar nesse modelo, porque meu marido também falava, olha, seu modelo do Brasil eles não vão nem receber, eles recebem a paga. Sim. O seu currículo, o seu arquivo.
Então você tem que entender que você não está no Brasil, né? Isso é super importante. Você não está no Brasil e as coisas não funcionam sempre como no Brasil. Sim. Então você tem que ter isso, né? Então são vários pontos aí, né? Recapitulando, né? Ser humilde, né? Pensar em novas possibilidades, se abrir para o novo, né? De repente você vem, eu dou exemplo nisso no meu primeiro livro, né? Um amigo meu que é carioca, chegou aqui, ele trabalhava em empresa no Rio de Janeiro, chegou aqui e falou, não, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dançar. E aí ele foi dar aula de zumba, né? Começou a dar aula de zumba e falou, aqui que eu gosto, aqui que eu quero ficar, né? E aí começou a dar aula de zumba, depois virou gogo boy. Hoje ele é gogo boy, trabalha num clube, ganha muito dinheiro. Aí, gogo boy. Dança de sunguinha. E aí você fala assim, gente, é uma profissão como qualquer outra. Como Ele qualquer se outra. reinventou ali dentro do que ele gosta de fazer. Olha que bacana, Sim. você ganhar dinheiro fazendo o que você gosta, né? Como Gogo música. Imagina, né? Você ganhar dinheiro fazendo, eu gosto disso, sinto prazer e tô ganhando dinheiro para fazer o que eu gosto. Exatamente. Então ele se reinventou profissionalmente e depois teve proposta, né? E foi para um grupo, aquele grupo Six, né? Que ele é muito famoso aqui. Sim. Que tem um grupo de homens, eles vão em despedida de solteira, eles Vão trabalham pra em clube. dançar. Já foram em programa de televisão aqui, né? Eu tava Gente, assistindo. que legal. Gente, olha o fulano aqui, meu amigo, na Gente, televisão. que legal. Então ele se reinventou ali profissionalmente dentro do que ele gostava de fazer. Então isso é legal, né? E pensar também, né? Além disso tudo, pensar que muitas coisas não entender como que funcionam as coisas aqui. Porque não adianta você querer se candidatar numa empresa, por exemplo, sem saber qual que é o processo de enviar o currículo, qual que é o processo de uma entrevista. Então, para isso você tem que se preparar. Sim. Não é só aprender o alemão, né? É você se preparar, receber, tem processo de coachings aqui, que são gratuitos às vezes. Então, ir no Job Center, no Arbeit Summit, pedir ajuda. E não ter medo de pedir ajuda, porque eu vejo que muitas pessoas às vezes ficam com orgulho, tem medo, insegurança. Não, mas eu não vou lá para me ensinar Nossa, a fazer um currículo. eu conheço gente que prefere ficar em casa desempregado do que receber ajuda. Então, e eu acho que a Existe. gente muitas vezes não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, principalmente quando você não conhece o processo, né? Então, eu acho que você tem que também ter essa disposição em correr atrás da informação, tentar se adaptar ao modelo do país, né? E tentar também se integrar para você poder ingressar no mercado de trabalho. Do contrário, é difícil. Do contrário, é difícil. E Então, o ambiente, como é que é o ambiente de trabalho aqui? Você percebeu uma diferença muito grande? sim, percebo. Embora, assim, eu já trabalhei em empresas, a atual empresa que eu trabalho só tem alemães, né? Tem alguns que... Coloca o microfone um pouquinho para perto. Então, Isso, pode chamar ele assim. Eu já trabalhei em empresas que eram equipes multiculturais, né? Então tinham pessoas da França, da Espanha, mas Sim. atualmente a empresa que eu trabalho, a maioria são alemães mesmo, né? Então eles são diferentes, né? Colegas de trabalho alemães, eles têm diferença, né? Quando você compara com o brasileiro. Então, assim, eles são mais profissionais, eles não ficam, por exemplo, né, você senta numa mesa que o seu colega fica do lado, ele não fica contando a vida pessoal dele para você, né? Você muitas vezes nem sabe da vida, né? Eu trabalhei com um alemão aqui, por exemplo, depois que eu saí da empresa eu descobri que ele era gay, eu nem suspeitava, Nem falava, suspeitando. não sabia, né? E depois ele entrou em contato comigo, Dani, vamos tomar uma cerveja, né? Tô sentindo sua falta. E aí, nesse momento, né, de lazer, nesse encontro social, que ele me contou sobre a vida pessoal dele e privada. Então, eles são muito reservados, né, com essa questão da vida particular. São. E isso foi um aprendizado para mim, porque eu não estava acostumada. Imagina, no Brasil a gente, né... Chama pra churrasco, e a vai gente sabe a pra vida. casa um do outro, sabe a vida um do outro. A gente desenvolve amizade também, né, com colegas de trabalho, né, e aqui isso é muito mais distante, né, e aí você aprende a respeitar, não invadir muito a vida do outro, né, não perguntar muito, e aí, tá namorando, né, e aí, já casou, vai ter filho, né, então são perguntas que a gente, né, no Brasil é muito comum, né, em ambiente de trabalho, e aqui não. Então isso a gente vai aprendendo com o tempo. Mas eu acho que quando você tem amizade com eles, quando eles, né, se abrem e começam a falar mais a vida pessoal deles, aí você já ganhou um amigo ali. E é uma amizade para a vida inteira. Então é uma diferença. Uma coisa isso. boa que eu acho também é isso. Você demora a conquistar um alemão, mas também quando conquista também é para a vida toda, né?
A amizade, ela é para a vida toda. Então isso eu sinto ainda essa diferença, né? Mas no geral eles são muito amáveis também, eles são muito profissionais. Eu acho que a gente aprende muito também, né? Nessa troca de energia, de cultura, né? De lidar com as situações do dia a dia no ambiente de trabalho, sabendo como eles trabalham, como você trabalha. E agregando também valor ao seu trabalho quando você se mostra criativa, flexível, que é uma característica muito brasileira. Sim. Então isso é um ponto muito forte para nós aqui, embora muitos não achem, né? Então acho que também tem que enxergar o que a gente tem de bom da nossa cultura, da nossa bagagem profissional, que a gente pode trazer e agregar valor naquela empresa. E aí quando você descobre isso, você fala, não, peraí, eu tenho meu valor aqui, eu tenho muitas ideias, eu posso contribuir mais assim, né, comparando com outro colega de trabalho, e aí você vai fazendo essa troca. Sim. E eu acho que ambos os lados ganham, né, nesse processo. Por isso que muitas empresas atualmente, hoje em Berlim, elas contratam não só alemães, como brasileiros, como funcionários de outras culturas. Sim. Então, de acordo com a mão de obra, né, especializada que eles precisam. E eles gostam de brasileiro por causa disso, dessa flexibilidade, que criativo, tem iniciativa. Isso, disposição. Não é de ficar pensando 1 milhão de vezes antes de fazer uma coisa, tem disposição. Às vezes faz algo que está um pouco fora ali da sua, né, alfigabe, da sua função dentro da empresa, né? Então, muitas vezes não é sua função. Né? Ontem mesmo eu fui trabalhar e a gerente falou, olha Dani, hoje está bem caótico aqui, nós vamos ter que fazer uma mágica, porque faltaram muitos funcionários que estão doentes, estão com Covid, e agora a gente tem que, né, você tem que ser flexível, porque você vai trabalhar nesse grupo, nesse outro grupo, nesse departamento. Eu falei, vamos embora, vamos fazer. Então acho que isso é muito bacana. É o diferencial, porque né? a gente não fica naquela, não, eu não vou fazer porque não faz parte do meu contrato de trabalho. Né? Então isso às vezes fica muito limitado, né? Você trabalhar assim, e hoje, de modo geral, né, as empresas cobram isso dos alemães também. Flexibilidade e você estar à disposição para fazer ali o que a empresa também precisa, né? E não você trabalhar só dentro daquele quadradinho, né? E o bom também é que você vai abrindo oportunidade para você mesmo. E dormiu. A mãe dela tá aqui nos bastidores. Tá dormindo ali. O que você mais gosta aqui? Eu gosto muito dessa liberdade que a gente tem no sentido de... por exemplo, você quer sair, você pode sair de cara limpa, as pessoas não vão te julgar pelo que você está vestindo. Descabelada. Porque isso é Berlim, né? Berlim é multicultural e a gente é muito... Você não é maltratado quando você entra do contrário de São Paulo, né? Às vezes você vai numa loja que você tá mal vestida ou não tá muito apresentável e as vendedoras, elas já te tratam de outra forma. Elas já falam, é pobre, não tem dinheiro, não vai comprar, né? Então, existe muito preconceito com relação a isso. Sim. E aqui, né, é uma coisa que eu escrevo no meu primeiro livro. Aqui, né? Você nem sabe quem é rico, nem sabe nem quem é rico e quem é pobre. Exatamente. Então, todo mundo tem acesso às mesmas coisas. Muitas vezes você conhece alemães que são super humildes, super simples, e aí você vê falar, nossa, ele tem um barco, ele tem isso, ele tem aquilo, né? Ele tem muito dinheiro e ele não fica fazendo essa ostentação do que ele tem. Então, isso para mim foi um choque cultural também, né? E é uma coisa muito legal, muito positiva, porque eu falei, uau, aqui você é quem você quer ser, né? Você não precisa vestir uma máscara ali, porque você tem que ir num lugar e você tem que estar maquiada, ou você tem que, né? Você pode ser quem você é. Exatamente, eu acho isso muito, muito, muito incrível. Olha, já estamos batendo 1 hora de gravação, mas eu não posso não posso terminar esse programa sem entrar na parte mãe, que você é mamãe, e como é que foi essa experiência para você de ser mãe? Como é que é criar um filho com 2 culturas? Sua menina é linda, eu adoro ela, coisa mais preciosa. E ela gosta de mim também. Nossa, toda vez que ela está comigo, ela abre sorriso, ela brinca, ela é uma princesa. Como que está sendo para você esse desafio? Como é que é em casa? Seu marido deixa você apresentar a cultura brasileira? Eu acho que a experiência de ser mãe expatriada, né, e mãe fora do seu país, ela realmente é desafiadora, né? Eu posso dizer isso, porque realmente você já tem que criar aquela criança, né, dentro de 2 culturas, de 2 mentalidades e 2 idiomas, né? A minha filha começou a falar há pouco tempo, né? Ela tem 2 anos e 3 meses.
E agora ela já fala muita coisa em português e alemão. E isso é fantástico, né? Você olha e fala É assim, lindo. uau, que lindo, né? Porque você está criando ali um ser que já está dentro de duas culturas, né? Sim. Então, é muito, muito legal isso. Realmente é fascinante, né? Você ficar olhando e falar assim, nossa, ela já fala isso em alemão, já fala isso em português, né? Tão Então, pequenininha, né? então, eu acho que é diferente. Tem os desafios, né? Que, por exemplo, aqui a gente não tem apoio da família, né? Então, Sim. a gente passa por situações que a gente fala, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu que tenho que resolver, né? E aí você fica, né, no meio desse, né, desse conflito, mas eu acho que a gente aprende muito também, né? Porque eu também concordo que as mães, nós somos mães, né? Então a gente tem que assumir ali aquele papel de mãe e fazer. E não deixar, como eu vejo, às vezes, por exemplo, no Brasil, às vezes a avó ela é mais mãe do que a própria mãe. Porque Sim. ela acaba criando mais a criança, né? Então fica. E aqui não tem isso, né? Aqui a avó é avó e mãe é mãe, né? Claro, tem muitos momentos que você se sente sozinha, você fala, e agora, né? Sou eu ou Deus, né? Quem vai resolver isso aqui pra mim? Sou eu mesmo. Mas eu acho que é uma oportunidade aí de crescimento também muito grande, né? Então eu acho que criar um filho, né, fora do seu país é desafiador. Agora em casa é tudo dividido entre as duas culturas. Sim. Então, por exemplo, a gente coloca televisão, programas para Sim. ela em português, em alemão. Aqui em casa também. E mais em português até em casa, porque alemão ela já aprende na creche, Sim. então ela não precisa tanto. E a própria creche também, eles são muito abertos para isso aqui, né? Outro dia eles me pediram, falaram, olha, quais as músicas que a Isabela gosta em português? A gente está pedindo vídeos, né? Galinha Pintadinha, esses vídeos aí para poder passar, mesmo as outras crianças não entendendo, né? Tem outras crianças que são da Turquia, que são árabes, que são da Espanha, e aí eles também tentam fazer essa integração dentro da creche, né? Embora não seja uma creche bilíngue, Sim. né? Seja 100% alemã. E eu acho isso muito bacana, até por parte da própria gerência da creche, muito né? bacana. E é uma coisa que ela também me falou, a gerente, né? Logo que a gente chegou, ela falou, você é de que país, né? De qual país? Do Brasil. Nossa, interessante. Eu acho que é importante, ela mesma falou, é importante você falar com a sua filha com o seu idioma, para que ela possa aprender os dois idiomas, Sim. né? E isso funciona muito bem, né? E não é difícil, porque as crianças aprendem rápido. Aprende. Né? Aqui em casa eu falo com o Thomas mesclado, né? Porque ele entende o português super bem, mas ele não fala. Agora que ele está começando a se interessar pelo português. Cara, eu adorei o papo. Eu também. Eu gostei muito. E para a gente poder encerrar, eu quero que você dê uma dica para os brasileiros que estão morando aqui. São duas dicas, né? Primeiro é para aquele grupo de brasileiro que está sofrido, que não conseguiu se encontrar ainda, que não conseguiu entrar no mercado de trabalho, por N motivos, né? Cada um tem sua história, né? Um porque não aprendeu alemão, o outro porque já aprendeu, mas não consegue, enfim, cada um tem sua história. Então, para esse grupo de brasileiros que não conseguiram se encontrar aqui ainda. E uma outra dica é para as pessoas que querem migrar para a Alemanha. Tu já vai na sequência já na sequência para outro. O que as pessoas precisam ficar atento para vir morar aqui? Ok, bom, sobre a primeira pergunta, né? Para os brasileiros que estão aqui na sofrência, como eles brincam, né, no Brasil, para os brasileiros que estão aqui e estão passando por esse momento difícil, de crise, de identidade, de não se adaptar, de pensar, né, o que eu estou fazendo aqui? Eu já passei por isso, você com certeza, Elis. Sim. Então eu acho que quem somos nós para julgar, né? Eu sempre tento não julgar, porque eu acho que cada pessoa tem uma experiência, migrou por algum motivo, né? Ninguém tá aqui porque eu quero ir para lá e eu não tenho como me manter agora. Então, assim, tá aqui por algum motivo, os trouxeram para cá. Então, a dica que eu dou é não desista. Primeira coisa, não desista, não desista. Tem coisas que são difíceis aqui, tem. Sim. Mas também existem outros caminhos aqui que não são tão difíceis como outros, até brasileiros, muitas vezes falam.
Então tem que tomar cuidado aí. Eu vejo muitos grupos, né? Facebook, por exemplo, que às vezes chega alguma pessoa falando, contando um problema e leva aquele balde de água fria. Eu falo assim, nossa, aí como a gente brinca, né? Aí começa a chutar o cachorro que tá morto já, né? Então, por favor, né? Eu acho que tem que ter um pouco de solidariedade e entender que cada um tem um processo, tem uma história e tá passando por um momento aqui. Então, a minha dica é não desistir perante as dificuldades, porque as dificuldades elas existem, mas elas também nos fortalecem. Então, isso é importante a gente ter, né? A gente cai, mas a gente levanta mais forte e mais preparado para o próximo desafio. Sim. Então, não desistir. E eu conheço muitos grupos, muitos brasileiros que muitas vezes vieram para cá, não têm no coração que querem morar para sempre na Alemanha e ninguém tem que jogar isso, ninguém tem que julgar, né, atirar pedra ou falar que está errado, que está certo. Se não tem isso no coração e se tem uma oportunidade melhor em outro país, da Europa ou para voltar para o Brasil, pensem na possibilidade de voltar, mas estando com isso muito bem resolvido dentro de si, né? Porque eu vejo que às vezes a pessoa está naquele olho do furacão, né? Aquela crise toda existencial de o que eu estou fazendo aqui, as coisas estão difíceis. E aí no primeiro obstáculo acaba desistindo. Sim. E eu acho que não pode desistir, eu acho que a gente tem que perseverar, né? Se a gente veio para cá tem algum propósito, até de Deus, né? Sim. Então a gente não está aqui por acaso. Nada é por acaso, nada é coincidência. Então acredite em você mesmo, e não é porque você fala alemão e não fala fluentemente ou tudo corretamente, isso não significa que você é menos, que você não tem valor. Então assim, não deixar essa autoestima baixa te dominar, porque às vezes numa situação como essa, principalmente com o idioma, né, com relação ao idioma, quando você vai, por exemplo, eu já tive várias entrevistas em alemão, que às vezes você chega, você tá assim, coração palpitando e com medo do que vai falar, de como vai se comportar. Sim. E você não pode esquecer que, poxa, eu tenho um currículo, eu Sim. tenho uma bagagem profissional, Tem uma eu história. sou uma boa profissional, eu trabalhei muitos anos no Brasil, eu posso usar o que eu, né, adquiri no Brasil, eu posso usar aqui também, por que não? Eu tô aprendendo o idioma, então assim, não deixar essa insegurança, né, e essa condenação, né, colocar culpa e colocar medo. Então minha dica é, tente tirar o medo fora, porque eu sei que é difícil, mas a gente tem que continuar perseverando e tentando e para chegar numa conclusão e ver qual que é o melhor caminho, né? Sim. E tomar a melhor decisão, porque o importante é ser feliz, né? Com certeza. E para as pessoas que querem migrar para cá? Para quem quer migrar, minha dica primeira é planejamento. Eu acho que aí entra a disciplina alemã, né? A gente fala tanto mais na hora. Mas eu acho que ter isso, não pensar que, mas eu fui para Berlim, eu adorei a cidade. Não, se você veio como turista, é muito diferente de morar aqui, né? Então, como turista, você vive um momento, uma situação, e quando você vem para morar, é outra, né? É outra realidade. Então, acho que é importante assistir canais como o seu, por exemplo, da Elis, né? Ela dá muitas dicas, né? Você dá muita dica, né? De como é a vida aqui, a verdadeira vida, né? Sim, a verdadeira vida. Exatamente. Então, assim, buscar informações, mas não, assim, informações fictícias, né? E não informações que, né, às vezes um fala, outro fala, e aí a pessoa fica totalmente perdida, né? Será que eu vou para lá mesmo? Se tá no seu coração e se você quer muito, batalha e corre atrás e tenta estudar um pouco do idioma já no Brasil, porque isso vai facilitar a sua chegada aqui, né? Você chegar sabendo comprar um pão na padaria, sabendo ir ao mercado, resolver uma situação ali, Sim. um problema pontual. Então isso eu acho que é importante, se preparar. Eu acho que o preparo, claro que é uma coisa que a Fernanda falou na sua outra live, né? O processo de imigração é igual uma gestação mesmo, né? A gente tá lá com o bebê dentro do nosso corpo e a gente não sabe o que vai acontecer. Você não sabe como é que vai quando ser. finalmente nasce, que você, né, quando você finalmente faz esse processo de imigração e começa na prática, aí você entende, fala assim, nossa, é assim. Então, por mais que você esteja preparado ou tenha esse planejamento, a experiência é outra. Então, que é igual de um filho. Quando nasce é outra, né? Vão ter situações que você não vai saber, você não vai conseguir resolver, você vai ter que correr atrás, você vai ter que pedir apoio, você vai ter que pedir ajuda. Então, isso é importante, você saber que mesmo você estando preparado, você vai chegar aqui e a sua vida vai ser outra, completamente diferente, né? E você vai ter que ir aprendendo as coisas, buscando informações
para conseguir essa integração, para conseguir se adaptar. Sim. Então, a dica é se prepare, porque, né, quando a pessoa está despreparada, ela sofre muito mais, né, nesse processo todo, porque ela chega aqui e fala, nossa, eu não sabia que tinha neve aqui, eu não sabia que fazia menos grau, né, grau negativo, eu não sabia que era assim. Então, quando você lê e entende muitas coisas de como funciona, você consegue pelo menos entender, quero tentar uma vida nova nessa nova cultura? Não quero. E aí você consegue tomar uma decisão com base, né, nisso, nesse estudo. Então é importante isso, se preparar para poder chegar aqui. Surpresas vão ter, não Com pense certeza, que não. pepinos vão ter. Mas para que você venha mais preparado e mais seguro e mais certo da sua decisão. Então isso é muito importante. Porque aí tem mais chance da pessoa também ser mais feliz. Exatamente. Tem muito, porque vai ter surpresas, mas não tantas. Porque você já vai estar meio que esperando que aquilo ali vai acontecer. Né? A surpresa vai ter, desafios vão ter sempre, mas não vai ter com aquela intensidade de quem vem de sopetão para cá. E aí tudo é um choque, aí a luta atrás de batalha. Aí, minha filha, aí parece que vai ter que virar o Rambo, que é luta atrás de batalha. Todo dia vai ter que matar um leão, porque se não se preparar, eu particularmente, eu só me preparei para a questão do curso de música que eu ia fazer. Eu fiz toda a preparação para essa área. E eu ia ficar só 3 meses. Eu vim com dinheiro só para esse período, eu vim com roupa só para esse período, não trouxe nada para morar. Eu conheci o Silvio, com 6 semanas eu me casei. Uau. Com 6 semanas eu me casei e fiquei, tô até hoje. E a gente vem se preparando ao longo desses 10 anos de casamento. Estamos nos preparando e cada dia, porque casamento por si já é um desafio, né? Agora imagina isso, outra cultura. Uma pessoa que foi criada de uma maneira totalmente diferente da sua. Minha filha, vai dar pepino em algum momento. Agora, a flexibilidade, o amor, o entendimento, tudo isso aí vai facilitando e vai aliviando o nosso dia a dia. E ter essa humildade também de que o processo de migração, ele envolve um aprendizado constante, né? Então, muitas pessoas às vezes falam, nossa, mas você sabe tudo, né? Em alemão, tudo. Não sei, tem palavras que às vezes eu aprendo, né? Então, assim, na hora, né? uma palavra ali, até no meu trabalho, eu falo, nossa, estou aprendendo agora, hoje. Então, é saber que você estará em um processo de aprendizado constante, né? Sim. E isso faz parte da vida, né? Não só aqui no Brasil também. Sim. Então, os desafios, os novos aprendizados, eu acho que ninguém sabe tudo, né? Ninguém pode achar que não tem mais nada para aprender. Com certeza. Né? Vamos lá. Gente, eu vou terminar esse podcast de hoje lendo um texto que eu cedi da minha história para ela colocar no livro dela. É uma coisa que eu me orgulho demais. Então, eu vou ler o texto para vocês. Mas vocês têm que comprar o livro para poder ler todas as histórias. Liberte seu paladar. Quando passamos pelo processo de migração, a sensação inicial é de que nascemos novamente em outro planeta. São muitos choques culturais e um deles, sem dúvida, é com a culinária local, pois cada país tem sua especialidade. E se tem, né? Com a história da brasileira Elis Petzke, eu mesma, que hoje já mora em Berlim há 10 anos. Na época, tinha 10 anos. Recém-casada, apenas um mês em Berlim, Elis decidiu fazer um almoço especial e com direito à sobremesa, enquanto o marido trabalhava. Sua ideia foi de preparar um delicioso pudim de coco, sobremesa famosa no Brasil. Porém, ao olhar no seu armário da cozinha, ela observou que faltava um ingrediente fundamental da receita: o coco. Então, ela trocou de roupa e decidiu ir até o mercado mais próximo de sua casa. Ao chegar lá, Elis procurou e não achou o bendito coco que precisava para o pudim. Obviamente, ela não sabia como era a palavra coco em alemão, que estava sem o dicionário para consultar a palavra. Como é muito desinibida, sou mesmo, ela foi até a caixa do mercado para perguntar se eles tinham coco. Como ela não sabia a palavra coco em alemão, deduziu ser algo como Koks,
sem imaginar que na Alemanha essa palavra significa cocaína. Koks é cocaína na Alemanha. Quando pediu por Koks, a funcionária do caixa, sem entender, disse não ter compreendido que ela precisava. Elis achou que a funcionária não estivesse ouvindo e, como costuma falar alto, aumentou seu tom de voz e falou: eu preciso de Koks, por favor. E os alemães que estavam lá na fila se entreolharam. Elis repetiu o tempo todo a palavra Koks, Koks, até que o funcionário do mercado chamou a polícia. My God. Ao ver que Elis era estrangeira, deixaram ela ligar para o marido, a única pessoa que poderia ajudá-la naquele momento. Quando, através da ligação telefônica, o marido explicou que o que a sua esposa queria comprar era apenas coco e não cocaína. Os policiais caíram na gargalhada. Os funcionários do caixa escreveu em um papel e explicou que coco é falado Kokosnuss em alemão. E deu um conselho que ele sempre vê aquela anotação quando precisava comprar coco em algum mercado. Mas depois do ocorrido, eles nunca mais se esqueceu da diferença da palavra Koks e Kokosnuss. Então fica aí a dica para vocês. Querida, muitíssimo obrigada pelo privilégio de ter vindo aqui no meu humilde podcast, com essa humilde entrevistadora que está aprendendo ainda o processo da comunicação, e com a ajuda de vocês, amigos queridos, que estão me dando esse crédito. Eu tô muito feliz, eu estou aprendendo. Cada programa a gente vai aprendendo mais. E muitíssimo obrigado por ter cedido o seu precioso tempo de vir aqui nesse humilde programa compartilhar a sua história para muitas pessoas. E eu tenho certeza que a sua história vai inspirar e vai ajudar muitas pessoas. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Obrigada, e parabéns querida. por esse projeto. Obrigada. Gostei muito. Obrigada. E vocês não deixam de curtir esse vídeo, de compartilhar com todo mundo que vocês conhecem. Me siga lá no meu Instagram. Vou deixar aqui o meu Instagram. O Instagram da Dani também eu vou deixar para vocês ir lá seguirem ela. Comprem o livro dela porque é muito, muito, muito bom. Tá bom, galera? Semana que vem tem mais podcast para vocês. Compartilha e não deixa de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Obrigada, querida. Obrigada a você. Ai, que